Boa noite. Olá, boa noite, Clemilton. Como vai? Tudo bem? Graças a Deus, 100%. E você? Tô bem e é um prazer mais uma vez participar da maratona de lives com você e com todas as pessoas que estão acompanhando essa sua iniciativa tão importante. Antes de tudo, eu quero parabenizar você por capitanear esse trabalho, né, tendo estruturado aí essas nove lives, é realmente uma maratona, né? E assim, dizer que você surpreendeu como âncora, né? Como é, facilitador dessas conversas. Você que é sempre, né, se coloca sempre como uma pessoa tímida, mas se saiu muito bem nessa sua função. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, por tudo. E quero já dar boa noite ali a meu cunhado, Henrique Rosa Rodrigues, que está nos acompanhando na live. Boa noite. Boa noite a todos que estão, né, entrando e que vão nos acompanhar. Fiquem à vontade para perguntar, para fazer alguma consideração, o que desejarem, tá? Nesse primeiro momento, eu vou pedir que, por favor, aqui embaixo vocês têm a setinha do direct, podem convidar, né, outras pessoas, convidem os amigos, os seguidores de vocês para acompanharem a live. Ai, aqui agora eu tremi nas bases, Clemilton. Olha, falar com a audiência da mãe da gente é assim emocionante. Dona Neiva, um beijo. Obrigada por sua audiência. É uma honra poder ter minha mãe me ouvindo essa noite. E mais uma vez peço, né, a todos os amigos, os que nos acompanham, que enviem aí os convitinhos para que outras pessoas possam vir nos ouvir e participar desse momento. Amanda, boa noite, seja bem-vinda. Doutora Amanda Anastácio, do Instituto Mediar, uma pessoa que já comunga conosco da solução pacificada, né, o tratamento pacificado de conflitos. Obrigada por estar conosco aqui. E, na verdade, foi até interessante, né? A Amanda já está aqui conosco no início, né, Instituto Mediar, porque quando eu propus falar sobre constelação sistêmica, né, familiar e organizacional, esse tema, apesar de causar muito estranhamento para muitas pessoas, é hoje uma das práticas, né? E aí depois eu vou voltar um pouquinho e vou falar do que é, de como surgiu, mas só para entender por que que eu coloquei esse tema nesse contexto que nós estamos falando de pandemia, de reinvenção, de diálogo, né, de soluções adequadas de conflitos. No, em outro momento, eu tive a oportunidade, né, de dizer que esse é um tempo de negociar, né, de restabelecer o diálogo para manter as relações pacificadas, equilibradas. E também na conversa, na entrevista, né, com o Francisco Leite, no programa Café com Leite, né, pela TV Verde Vale e pela TV Cariri, eu também falava nessa necessidade de negociação, de restabelecer o diálogo, de usar os meios adequados de solução de conflito. E esse nosso tema, ele remete a isso também, a solução de conflitos, a equilíbrio, a harmonização. Só que ele vai muito além das outras técnicas que nós conhecemos e que se restringem somente ao campo dos negócios, ao campo da solução de questões jurídicas, né? A constelação sistêmica, ela será uma ferramenta, porque ela é um método terapêutico, né? Uma terapia breve, mas é um método que ele vai ser utilizado em qualquer sistema social, em qualquer agrupamento, família,
nas relações de trabalho, nas relações empresariais, nas escolas, tá? Em todos os sistemas nos quais nós estejamos inseridos. E, claro, a família é o primeiro sistema do qual nós participamos e, portanto, é a nossa base, é o nosso referencial. E é com base na família que a ideia de constelação familiar surge, e aí ela assume uma feição sistêmica quando ela se expande para todas as outras relações, né? Para todos os outros sistemas de relações sociais. Então, isso se expandiu de tal maneira que o Conselho Nacional de Justiça, para quem não sabe, o Conselho Nacional de Justiça tem assumido a terapia da constelação sistêmica, a constelação sistêmica familiar, tá? Como método de pacificação de conflitos. É uma forma de tratar relações e de solucionar profundamente na sua origem, na sua raiz, os problemas que chegam ao judiciário. Porque, Clemilton, a verdade, né, é que eu vinha dizendo, desde das minhas falas anteriores, muitas vezes a gente tem uma situação conflituosa, mas a gente não quer interromper aquela relação. Mas o conflito, a tensão são tão graves, são tão profundos, que aquela situação acaba se inviabilizando. Mas se nós soubermos a razão primeira, a causa, a raiz, a origem daqueles conflitos, daqueles dilemas, daqueles problemas e sofrimentos, nós poderemos restaurar o fluxo vital, o fluxo de amor, a harmonia, o equilíbrio dessa relação, e ela poderá ter uma continuidade saudável. Cecília, só lhe interrompendo um minutinho, eu queria que você pudesse tentar, eu sei que o tema é muito amplo, muito assunto para lidar, mas eu queria que você, quando você falasse dele, você desse um exemplo, ou alguns exemplos, e que você pudesse tentar uma língua bem simples, porque nós temos, de todos os públicos, pessoas com grau, conhecimento ou não, mas eu acho que nesse momento o mais importante é mostrar os benefícios que existem através da constelação e como esses benefícios podem mudar ou não a vida de alguém, seja ela familiar, seja ela profissional. Ok. Eu acho que é importante que as pessoas, para que elas possam tentar entender melhor, você possa tentar fazer um pequeno resumo, porque o tempo é pouco, Tá. um assunto que se tivesse disponível seria horas. Sim, com certeza. 60 minutos. Tá Então, certo. para facilitar a vida de quem está nos ouvindo, eu acho que você deveria tentar dar um exemplo, um Ok. exemplo pessoal, um exemplo profissional, para que as Sim, pessoas pudessem começar a entender e depois dessa live elas pudessem lhe procurar e você pudesse esclarecer um pouco mais com cada pessoa que tiver interesse em saber maiores informações, porque aí cada caso é um caso. muito bem. Ok, perfeito. Vamos começar assim, com um testemunho pessoal, tá certo? Em 2008, eu estava fazendo um acompanhamento terapêutico por uma questão pessoal e a terapeuta, nós fazíamos terapia de formação transpessoal, origem junguiana, mas com outras alternativas, com outras práticas integradas complementares de saúde, tá? Então, assim, a gente usava uma série de outras técnicas, além da terapia junguiana, hipnose, regressão, frequência de brilho, até que a minha terapeuta me propôs participar de uma sessão em grupo de constelação familiar, e para que uma das minhas questões pudesse ser constelada. E foi exatamente isso que aconteceu, né?
ela fez um agendamento e aí nós fomos a uma, um espaço holístico, né, em Fortaleza, e houve então essa reunião, esse grupo, eram mais de 30 pessoas presentes, e houve então essa constelação. Quando a gente olha a primeira vez, o que é a constelação? Ela parece uma dramatização. Essa é uma técnica que foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger, tá? Foi publicada, Bert Hellinger nasceu em 1925, mas ele só trouxe à tona a terapia sistêmica e a constelação familiar a partir de 1978. Esse homem era formado em filosofia, teologia, depois formou-se em artes, depois formou-se em psicologia, tá certo? E, assim, ele viveu um tempo, apesar de ser alemão, depois da Segunda Guerra, ele foi seminarista. E depois ele teve uma experiência, ele passou 16 anos na África do Sul, e ele teve a oportunidade de conhecer a filosofia familiar da cultura Zulu. Então, todas essas influências o levaram a começar a estudar, depois que ele fez psicologia, a estudar outras correntes terapêuticas. E aí ele foi para a hipnose, para a dinâmica de grupo, para ele integrou uma série de conhecimentos e deu origem a essa técnica. Ela passa a ser desenvolvida melhor na década de 80, ela chega ao Brasil na década de 90, e ela foi reconhecida como uma prática integral e complementar de saúde pelo SUS, agora recentemente em 2018. Só agora ela foi colocada à disposição da população para tratamento terapêutico breve. Ela tem essa característica diferente de todas as outras técnicas de psicoterapia, tá? Em cada sessão, que pode durar de 1h30 a 2 horas, se pode realizar uma sessão de constelação familiar. E aí, nesse momento, já se trata de algum dos traumas, e aí trauma pode ser uma dor, um obstáculo, um entrave, uma situação de incômodo, um problema de saúde, uma insatisfação profissional, uma sensação de inadequação em relação a algum ambiente social no qual o sujeito esteja participando e ele não se sinta integrado, tá? Ele não consegue ter um avanço profissional, ele não consegue ter as promoções na carreira dele. Então, tudo isso pode ser levado para tratamento através da terapia de constelação familiar. Porque ela pressupõe o quê? Que ao lado da consciência individual, do inconsciente individual, do inconsciente coletivo, também existe um inconsciente familiar, que todos nós recebemos dos nossos antepassados, não apenas uma herança genética, um DNA, mas nós recebemos também esse inconsciente familiar, que é a alma do clã, é a alma da família. E isso faz com que exista um elo de amor, de lealdade muito grande entre as gerações de uma família. Então, você imagine, por exemplo, que alguém que tenha perdido um irmão, tá? Vamos imaginar, houve uma situação, há um relato de um caso, de uma moça que nunca conseguiu ter uma felicidade, ela nunca conseguia ter sucesso nos seus relacionamentos afetivos. Embora ela fosse uma pessoa extrovertida, amorosa, amistosa, tivesse um bom ciclo de amizade, ela nunca conseguia progredir nas relações afetivas. E entre as muitas terapias que ela buscou, chegou um momento que foi indicada a ela a terapia através da constelação familiar. E quando ela constelou, uma situação que apareceu muito claramente foi a perda de uma irmã. Ela havia perdido uma irmã
aos 7 anos, a irmãzinha dela tinha 7 anos, ela tinha 5 quando a irmã foi atropelada. E o vínculo, Bert Hellinger diz que o vínculo entre irmãos é algo muito, muito forte. Né? A fidelidade, a lealdade que se estabelece entre irmãos, porque irmãos são as pessoas que estão na mesma situação que eu. Né? Descendemos dos mesmos pais, ou pelo menos temos um pai ou uma mãe em comum, né? Temos aí uma história em comum, então são as pessoas mais próximas a mim. Estão na minha mesma geração e compartilham comigo muito, muito em comum. Então, essa relação, ela é a mais forte que eu tenho das minhas relações presenciais. É a minha relação com os irmãos. Então, quando essa moça perdeu a sua irmã, né, quando elas, na infância, uma se perdeu da outra, isso gerou um trauma. E aí, Hellinger diz que existem 3 movimentos, tá certo? Que acontecem e que são identificados durante a constelação familiar. E um deles é, se você não pode, eu também não posso. A minha lealdade, nesse caso, a lealdade da irmã com a sua irmã falecida, se manifesta através da recusa em ser feliz, em viver plenamente. Minha irmã perdeu a vida muito cedo. Minha irmã não pôde viver. Então, eu também não posso. É como Só que se eu... ela carregasse uma culpa. Exatamente. Não é uma culpa. É uma forma de honrar, de manter viva, de manter presente no sistema familiar aquela pessoa que foi excluída. Veja, toda família é um sistema de amor. Todas as pessoas têm o direito de pertencer àquela família, de serem integradas àquela família. Então, quando alguém morre precocemente, quando alguém é excluído da família porque é rejeitado por todos, ou alguém é discriminado, tá certo? Alguém é submetido a uma situação de sofrimento, ou alguém sofre um adoecimento muito grave que o incapacita, tá certo? É natural que os outros membros da família se solidarizem. Por amor, por esse vínculo forte, tá certo? Se busca compensações. Se você está sofrendo, eu vou compensar o seu sofrimento. Se eu não posso diminuir o seu sofrimento, então eu vou sofrer junto com você. Então eu partilho esse sofrimento com você. Eu trago para mim esse sofrimento também. E isso, Clemilton, não. De muita dor, porque o que acontece? Quando a gente fala de pessoas próximas, de entes queridos, quando uma pessoa adoece, já é difícil. Quando passa por uma situação, uma doença mais grave. E ela passa por aquele sofrimento. E o sofrimento da perca, principalmente você, como você citou o exemplo, uma pessoa com 5 anos, a outra com 7 anos, então muito criança, naquela época de brincadeira, aquela coisa toda, pela diferença de idade, muito pequena, somente 2 anos, deve ter sido um período muito difícil. Então, assim, você carregar esse peso, além da perca, de você trazer consigo esse sofrimento, fica como um fardo muito pesado. Então, eu imagino que, a partir do momento que você possa mostrar opções, onde a pessoa, se ela quiser, ela possa procurar caminhos através da constelação que vão lhe aliviar esse sofrimento, que vão lhe mostrar novos caminhos, para que a partir desse momento ela consiga dar um giro de 180, 360 graus na sua vida, isso vai mudar totalmente a vida dessa pessoa. Clemilton, você está me ouvindo bem? Eu estou lhe ouvindo bem. Pronto. Porque aqui baixou um pouco e eu achei que você tinha perdido a minha voz. Olha, eu dei um exemplo de uma questão que é familiar e que acaba se manifestando numa relação afetiva, certo?
Mas eu posso lhe dar um outro exemplo. É muito comum as doenças, tá certo? Por exemplo, Berto Hellinger diz que câncer é normalmente uma forma, quando uma pessoa na família desenvolve um câncer, é muito comum isto ser a falta do reconhecimento ou de honrar um parente. É como se eu me culpasse por não ter honrado, não ter respeitado alguém, meu antepassado, alguma geração anterior, pode ser meu pai, meu avô, minha mãe, minha avó, meus bisavós. Essas relações, esses vínculos entre gerações, entre seres humanos, elas podem chegar até a sétima geração. Como assim, Cecília? Imagine o seguinte, eu vou voltar um pouquinho. Se toda estrutura familiar é um sistema e alguém nessa família é excluído, não é honrado, não é respeitado, adoece, morre precocemente, tem um sofrimento, um trauma, e isso não é resgatado na estrutura familiar no momento presente, essa situação de trauma, ela pode vir, ela pode ficar no inconsciente familiar e vir a ser resgatada, representada por uma outra pessoa numa geração lá na frente. Isso não tem nada a ver com espiritismo, tá certo? A primeira coisa que eu tenho a dizer é isso. Não pensem que se trata nada de reencarnação. Bert Helling, quando estava investigando esses elos familiares, se deparou com uma experiência e repetiu essa experiência com ratos. E por que ele fez essa experiência com ratos? Porque a psicologia mostrava que netos de prisioneiros de campos de concentração, então imagine, meu avô judeu esteve num campo de concentração. Eu sou neta e sofro de estresse pós-traumático. Mas estresse pós-traumático, como o próprio nome já está dizendo, precisa de uma situação traumática que o estabeleça. E aí, várias dessas crianças passaram por acompanhamento terapêutico, psicoterápico, e se percebia que não existia nenhum trauma presente que justificasse aquele nível de estresse. Então, passou-se a acreditar que isso era uma herança que vinha dos avós. Esse inconsciente da família fazia com que aquele trauma chegasse a uma segunda, ou poderia chegar a uma terceira ou uma quarta geração. Mas o que foi o experimento dos ratos, tá certo? Uma ratinha era exposta a um aroma. E cada vez que aquele aroma era colocado ao próximo dela, ela tomava um choque. E foi sendo feito um condicionamento. E aí era medido o estresse dessa ratinha, né, pelo cortisol, pela testagem, pela medição do cortisol, que é um hormônio que é liberado no momento de estresse, tá certo? Sabia-se que ela estava sob estresse porque fazia-se a medição do cortisol. Pois muito bem. Cada vez que se borrifava aquele odor perto da ratinha, ela levava um choque. Depois de algum tempo, não precisavam mais dar o choque nela. Bastava borrifar o aroma que a taxa de cortisol dela imediatamente subia. Ela teve filhotinhos, ela foi fertilizada e teve ratinhos. Quando os ratinhos nasceram, com poucos meses, colocaram o aroma próximo dos filhotes. Todos eles apresentaram quadro de estresse. As taxas de cortisol dos ratinhos, dos filhotes, também foi aumentada. E veja que eles nunca tinham tomado choque. Mas o estresse, aquilo que ficou, esse sentimento que ficou registrado no inconsciente da mãe, foi transmitido para os filhotes. Nos ratos, se verificou, esse experimento foi feito até a quarta geração. E até a quarta geração,
existiam reminiscências daquele trauma primeiro sofrido pela ratinha. Os experimentos com humanos mostram que um trauma, uma experiência emocional, uma experiência não bem resolvida dentro de um sistema familiar, ela pode apresentar manifestações até a 7ª geração. É o mais comum? Não. O mais comum é que ela se apresente entre a 4ª e a 5ª geração. Percebe como isso é importante? Eliane, oh, desculpa, eu vou interromper. Eliane, Marcela Cidade, boa noite, meu coração está saltitando, está aqui pulando no meu peito, com tantas pessoas maravilhosas acompanhando nossa live. É um grande prazer ter vocês, viu? Fico muito honrada, gratidão. Então, quando a gente fala de constelação familiar sistêmica, nós estamos falando de uma ferramenta que pode destravar muitos obstáculos. E por que, Cecília, você resolveu trazer esse tema para cá? Nós temos falado nessa maratona, sempre, que esse é um tempo das pessoas se reinventarem, das pessoas darem um passo adiante, das pessoas se superarem. Mas muitas vezes nós trazemos entraves dos quais nós não temos consciência, mas que nós percebemos claramente as consequências desses entraves na nossa vida. Vou dar um outro exemplo, e isso traz a ideia não ainda de constelação familiar, tá certo? Mas agora não para resolver uma questão nem de saúde, e saúde pode estar muito relacionada a isso, tá certo? Ao fato de um parente meu ter sido... Vou dar um exemplo. Imagine que uma bisavó teve uma bisavó, e portanto há alguns séculos, né, há mais de 100 anos, uma bisavó passou por uma situação em que ela foi excluída da família, tá? Vamos imaginar que essa bisavó teve uma gestação sem ter casado, tá certo? Se para nossas avós, para nossas mães isso era difícil, imagine no tempo das nossas bisavós. Então, essa pessoa foi excluída da família, da herança, perdeu o nome, etc. Tá certo? E essa pessoa, em razão de todo o sofrimento, adoeceu e morreu. Esse tipo de sofrimento, antigamente, era muito claramente manifesto através da tuberculose. Todo mundo que sofria de amor, e os grandes poetas mostram isso, né? Nós temos exemplos de poetas brasileiros que morreram, né? Adoeceram de amor e morreram de tuberculose. Pois imagine que essa bisavó morreu de tuberculose, tá? Foi excluída, sofreu, morreu. Esse trauma, se ele não for destravado, ele pode trazer representações em várias gerações. E enquanto as pessoas, nas gerações seguintes, não tiverem essa consciência, elas podem levar uma vida normal, aparentemente integrada à sua família, mas apresentarem sensação de abandono, sensação de discriminação, de serem tratados de forma diferenciada em relação aos outros membros da família. Essa pessoa pode apresentar doenças respiratórias, essa pessoa pode apresentar uma série de complicações que ela vai olhar e ela não vai saber, no momento presente, encontrar uma razão objetiva para isso. Mas no momento em que se faz a constelação, se percebe que é preciso honrar. E é preciso aquela pessoa que foi excluída, e é preciso restaurar o amor, o fluxo de amor que foi interrompido com aquela violência lá atrás. E quando isso é trazido à tona, dentro da dinâmica da constelação familiar, nós teremos a oportunidade de honrar aquele que foi excluído, de entender os porquês, as razões, tá certo? E quebrar, a partir do momento que
é visualizada aquela situação e a pessoa que está sofrendo com a sensação de abandono, de depressão, de exclusão, aquela pessoa que traz uma série de amarras emocionais, sem que ela consiga entender o porquê, agora ela vai conseguir enxergar o todo, compreender a origem desses sentimentos e agora sim desenvolver um processo de cura. Então, a terapia sistêmica, através da constelação familiar, ela vai olhar para o todo em que nós somos integrados, vai procurar neste momento presente e nos nossos pais, e aqui pais nós vamos entender como ancestrais, para que nós possamos descobrir a causa de determinados entraves. É muito comum isso no alcoolismo, com o uso de drogas, doenças gastrointestinais, tem uma relação muito grande com experiências vividas pelos nossos ancestrais e que implicam num padrão que chega até gerações seguintes, tá certo? Mas eu vou falar de uma outra situação, de um rapaz que procurava viver sua vida profissional, mas algo travava. Ele nunca conseguia desenvolver o seu projeto de empreendedorismo. Ele lutava, trabalhava, se qualificava, e quando ele começava um negócio, quando ele começava a desenvolver a atividade empresarial, de repente começava a dar para trás e não conseguia deslanchar. Ele acabava sempre tendo uma experiência ruim e desistia. E isso aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes. Todas as pessoas que olhavam para aquela situação diziam, mas você está fazendo tudo correto. O sujeito fez um plano de negócio, fez uma consultoria, fez tudo. Não funcionava. E aí ele vai para uma sessão de constelação sistêmica, e aí para abordar a sua questão profissional, tá certo? E o que aparece? Um ancestral que, desenvolvendo sua atividade, fazia questão de não enriquecer, porque ele acreditava que a riqueza não era virtude, que a riqueza era algo pernicioso. Então, essa pessoa tinha apenas o suficiente para viver dignamente e sua família, e tudo mais ele entregava aos pobres. Tudo mais ele usava para ajudar todas as pessoas à sua volta. Ele não concebia exercer uma atividade para enriquecer. Pronto. Por causa disso, essa pessoa morreu em extrema pobreza. Depois que todos os filhos foram se tornando adultos independentes e cada um foi cuidar de seu próprio destino, esse homem que não conseguia manter um patrimônio mínimo, né, para garantir seu futuro, quando chegou na velhice, não tinha como prover suas necessidades básicas e morreu na extrema miséria. Essa situação fica como um trauma dentro do sistema familiar. E algum dos seus sucessores, alguma das gerações seguintes, terá que fazer o resgate desse equilíbrio. Porque nenhuma família pode deixar um de seus membros morrer na completa miséria, morrer no desamparo. Existem 3 leis básicas que sustentam qualquer sistema afetivo, familiar, profissional. A primeira lei é a lei da ordem, da hierarquia, ou seja, eu tenho que reconhecer aqueles que vieram antes de mim. Eu tenho que reconhecer aqueles que organizaram o trabalho
ao qual eu vim me agregar. Eu tenho que reconhecer e honrar aqueles que me deram a vida. Eu tenho que reconhecer aqueles que organizaram todos os recursos de riqueza, todos os insumos e organizaram o trabalho para que eu possa hoje estar trabalhando, tá certo? Então, eu tenho que honrar os que me precederam. A segunda lei é a do pertencimento. Todos nós temos direito a pertencer à família, a uma classe de trabalho, a um ambiente social de lazer, a um ambiente educacional. Todos nós temos direito ao pertencimento. Todos nós. E se pertencemos, precisamos ser reconhecidos como membros desses grupos. E a terceira lei básica é a do equilíbrio. Assim como os meus antepassados me dão e eu recebo, eu também terei que dar, oferecer aos meus descendentes. Os meus ascendentes me deram, eu recebi, fui beneficiada, eu tenho que dar aos meus descendentes. Eu recebo amor, eu dou amor. Se o meu chefe me dá, me disponibiliza oportunidade de trabalho, eu devo retribuir prestando o trabalho, né? Porque ele me honrou, eu também devo honrá-lo. Então, tudo que se dá deve ser retribuído. Então, essas três leis básicas da ordem ou hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio, quando elas são violadas, elas vão trazer, tá certo? Traumas, elas vão trazer consequências que terão que ser resolvidas dentro do sistema ao qual você pertence. Se é um sistema familiar, é dentro do sistema familiar. Um outro familiar vai resgatar essa situação. Por quê? Porque existe uma relação intrageracional de afeto e lealdade. É o inconsciente familiar ou inconsciente de clã, tá certo? E aí, quando eu falo em inconsciente familiar, inconsciente de clã, a gente vai poder levar isso para todas as estruturas familiares, tá? Então, voltando para o rapaz, que tinha um ascendente, né, que tinha essa relação problemática, eu não vou dizer problemática, mas ele tinha essa relação diferenciada com os bens materiais e que acabou morrendo na miséria, tá? Esse jovem, quando a gente se identifica com algum antepassado, né, nessa busca de reequilibrar o sistema familiar, o amor dentro desse sistema familiar, nós podemos nos identificar de duas formas. Reproduzindo os comportamentos para honrar aquela pessoa, para dizer eu sofro junto com você, ou eu acho, tá, obrigada, Clemilton, obrigada. Eu me identifico com você, eu ajo como você, tá? Eu repito o seu comportamento. Anelisa, é isso? Amélia Saraiva. Saraiva. Olá, boa noite, obrigada por nos acompanhar. Então, quando eu posso, né, me identificar, honrar de duas formas. Me identificando e repetindo o comportamento, por isso eu digo que há essa tendência muito grande na relação com o alcoolismo, tá? Aquilo que eu rejeito, aquilo que é excluído, aquilo que eu nego, aquilo que eu não conheço, se repete. Você sabe quando a gente fala, na família o alcoolismo já vem desde o avô, né? O bisavô. O avô tinha problema com o álcool, o pai tem problema com o álcool, ele vai ter problema com o álcool. Só que o menino, desde criança, ele diz, eu detesto quem bebe, eu detesto quem bebe, eu odeio o meu pai, porque o meu pai bebe. É bíblico. E faz parte da nossa estrutura. Nós devemos honrar pai e mãe. Cecília, mas honrar um alcoólatra? Sim,
ele pode ter a doença que ele tiver, o defeito que ele tiver, ele continua sendo seu pai. Honrar aquele que nos deu a vida, apesar de todos os defeitos que ele possa ter. Mas é nosso dever, enquanto filhos, honrar. Quando nós entramos nesse conflito, eu odeio, eu não gosto, eu não quero, eu vou esquecer, eu não quero ouvir, eu não quero ver, eu não quero falar, eu quero excluir essa pessoa da minha vida. Quanto mais eu tento repelir, mais forte ele vai vir para a minha vida. E mais forte essa figura vai ficar no sistema familiar. E aí o que é que vai acontecer? Duas coisas. Se essa pessoa não for integrada, não for acolhida e não for tratada dentro da família, alguém na família vai resgatar essa exclusão para restabelecer esse equilíbrio. E aí o que vai acontecer? Ou alguém vai ter uma resistência absurda ao álcool, ou ele vai acabar assumindo aquele comportamento também como uma forma de se aproximar daquele que foi excluído. Mas a partir do momento que eu sei que essa tendência que eu estou percebendo em mim para uma relação desarmoniosa com o álcool, com a bebida, tem relação com os meus ancestrais, eu honro os meus ancestrais não mais repetindo o comportamento deles, mas reconhecendo que eles não foram compreendidos, não foram tratados como pessoas doentes, foram excluídos e discriminados, não receberam atenção, cuidado e amor. E eu, então, me coloco naquele momento para, dentro da constelação familiar, dentro da dinâmica dessa terapia, resgatar essa relação e restaurar o amor. Esse momento em que eu reequilibro essa relação e que eu encontro a tranquilidade e o bem-estar, então eu estou pronto para encerrar aquele ciclo negativo e começar uma etapa saudável. Mas eu vou voltar para o rapaz que não conseguia prosperar nos negócios, tá Olha, só certo? um minuto. Nós temos aí mais ou menos 12 minutos. Tá. Então eu vou voltar. Para poder você dar uma adiantada, verificar, para poder o Instagram não nos derrubar, né? Então, só para que a gente possa finalizar a questão do negócio, para que a gente entenda como essas relações elas podem ser tratadas nas mais diversas situações, né? Nós estávamos diante de uma pessoa que já tinha feito consultoria, já tinha feito tudo em relação ao seu ambiente profissional e não conseguia prosperar, né? Não conseguia atingir seu objetivo de negócios. E aí descobre-se, né, que o ponto, que a situação traumática foi aquela situação do avô, que não conseguiu manter um patrimônio mínimo e manter o seu sustento. Aí esse jovem, esse empresário, esse empreendedor, percebe que se identificava, que tinha assumido uma identificação com esse ancestral. E que assim como o ancestral não tinha prosperado financeiramente, ele também não ia prosperar. Mas é óbvio que a forma de honrar o ancestral não é essa. E aí, na dinâmica da constelação familiar, nós colocamos uma pessoa para representar o ancestral e uma pessoa para representar esse jovem empreendedor. E esse jovem empreendedor vai agora se dirigir ao seu ancestral e vai pedir a ele perdão por ter sido abandonado pelos filhos, por ter morrido na miséria, por ter morrido passando necessidades, que ele reconhece que a família não agiu de forma justa, mas ele está ali para pedir perdão e para receber a bênção do seu antepassado. A partir do momento que eu reconheço que houve uma injustiça dentro da estrutura familiar, que o perdão pode ser concedido, uma energia que estava represada, ela vai ser liberada. E aí, então,
com essa bênção, esse jovem agora vai conseguir dar o passo adiante e vai conseguir desenvolver a sua atividade empresarial. Cecília, esse tipo de técnica pode ser usado dentro de empresas, dentro de organizações, dentro de escolas? Sim. A partir dos fundamentos apresentados por Bert Hellinger, outros estudiosos, psicoterapeutas, psicopedagogos, começaram a desenvolver aplicações derivadas da constelação familiar de Bert Hellinger e foram desenvolvidas as posturas diferenciadas e específicas, em que nós falamos da constelação educacional, nós falamos da constelação organizacional, tá certo? Como possibilidades de aplicação da constelação sistêmica. Hoje, nós temos a aplicação dessa técnica, inclusive para a solução de demandas judiciais, como eu disse lá no início da live. É o que nós chamamos de direito sistêmico. É uma vertente, é uma forma de aplicação dessa técnica, tá certo? Dessa terapia, para tratar a fundo as relações dos sujeitos, especialmente nas varas de execução penal, nas varas da família, nas varas da infância e juventude, onde nós temos jovens em conflito com a lei, ou temos adultos, né, que praticaram delitos, praticaram crimes e infrações e estão cumprindo pena, e nas varas de família, especialmente para tratar de relações ligadas a divórcio, a disputa de guarda, nós podemos falar também nas varas de sucessões para resolver processos de inventário, tá? Para resolver partilha de bens. Então, onde existe um conflito entre pessoas, nós podemos usar essa técnica, e como eu disse, é uma técnica terapêutica breve, tá certo? Ela tem resultados objetivos, e o objetivo aqui não é tratar sentimentos e emoções de ninguém. Isso é feito através de terapias tradicionais de médio e longo prazo. O que nós queremos é apresentar um cenário, né, uma visão integrada da situação vivida pela pessoa no momento presente e através de seus ascendentes, né, de seus antepassados, para que ela melhor enxergue a sua vida e a razão de alguns entraves, obstáculos, dificuldades, doenças, vícios, tá, que ela apresenta no seu momento de vida atual, para que ela possa, enxergando melhor tudo isso, possa, então, vivenciar a cura, o desentrave, a superação de obstáculos profissionais. Cecília, eu tenho uma área na minha empresa em que a relação entre os funcionários não flui. A equipe não se integra, a equipe não consegue trabalhar bem, não consegue trabalhar bem, não consegue produzir, não atinge metas, não alcança os objetivos propostos. Essa técnica pode ser aplicada dentro da empresa para melhor tratar e pacificar e otimizar e potencializar os resultados dessa empresa? Sim, pode. É o que nós chamamos de constelação organizacional. Então, se nós devemos nos reinventar, e devemos, o contexto no mundo hoje nos pede isso, a primeira coisa que nós devemos olhar é para as nossas primeiras unidades. A primeira unidade social a qual nós fazemos parte é a própria família. Então, tratar os nossos entraves familiares, os nossos entraves sociais, profissionais, é o primeiro passo nesse processo de reinvenção. Onde eu não conseguia me desenvolver bem, eu posso olhar melhor para essa situação através de um terapeuta, de um constelador, tá certo? E conseguir me superar. Pois é.
eu não me via, né, quando em 2008, aí é que eu ia falar, né, em 2008 eu tive a minha primeira experiência com constelação familiar. E a minha segunda experiência foi em 2017. Eu já via, né, no Brasil, desde 2012, há um juiz que passou a aplicar essa terapia na vara em que trabalhava, né? Na Bahia, esse juiz começou a aplicar exatamente nas relações, para eu não esquecer o nome dele, essa é uma pessoa importantíssima, é para nós o fundador do direito sistêmico, é o Samir Stork. O doutor Samir Stork foi quem começou na Bahia o uso dessa técnica terapêutica, e ele começou em 2012, né? Então eu digo, meu Deus, apesar de formado em Direito, e desde 2008, né, ter tido contato com a sistemática, naquele momento não fui capaz de passar a aplicá-la nas minhas relações profissionais, o que teria potencializado, sem nenhuma dúvida, a solução dos processos que chegaram até a mim, né? Mas esse juiz começou a implantar isso na vara, e hoje 16 estados e o Distrito Federal já adotam a constelação familiar como técnica de pacificação de conflitos e como técnica de solução e de facilitação, de solução de demandas, tanto nas varas de execução de pena, como eu comentei, como nas varas da infância e juventude, nas varas de família, nas varas de sucessões. Na verdade, como eu disse, essa é só mais uma forma de aplicação. A gente tem direito sistêmico, constelação familiar, constelação educacional, que é a pedagogia sistêmica, é quando nós usamos essa terapia como uma ferramenta educacional para melhor tratar o ambiente de aprendizagem, tá? Solucionar problemas dentro do contexto de aprendizagem e, claro, a constelação organizacional, né? Sistêmica organizacional. Então, são vários campos de aplicação dessa técnica. Hoje, eu posso dizer que sou uma apaixonada por essa ferramenta, né? Não apenas porque vivenciei e vi os efeitos práticos, concretos do uso dessa ferramenta, não apenas pessoalmente, como eu já vi profissionalmente, hoje isso é possível fazer, né? E hoje eu me coloco à disposição, né, das pessoas para ser uma facilitadora na aplicação dessa técnica, né? Então, eu já me coloco à disposição daqueles que desejarem melhor conhecer e que desejem vivenciar essa técnica. Ela pode ser feita em grupo, né, em workshops, mas ela também pode ser feita através de sessões individuais, tá certo? E é uma forma de viver melhor, de se harmonizar, de encontrar equilíbrio e de solucionar aquelas situações que nos entravam, que significam doenças, sofrimentos, vícios, tá? Nesse tempo, isso é muito importante. Estou à sua disposição, Clemilton. Eu falo demais. Você já sabe disso. Hoje nós temos menos de 5 minutos. Fica até complicado falar sobre a live de hoje, porque é um tema muito agradável, muito interessante e muito inovador para muitas pessoas. Eu já tive a oportunidade de participar de constelação 2 vezes e me trouxe muitas revelações. Então, a próxima, irei consultar a sua agenda para verificar a disponibilidade. Quando eu for fazer a próxima, irei lhe procurar. E como é que as pessoas podem lhe procurar para que elas possam falar com você sobre esse tema? Eu queria que você divulgasse as suas redes e eu também queria que as pessoas que aqui estão possam nos ajudar no lado de doações. Então, nós estamos arrecadando alimentos em prol de pessoas que menos têm, de entidades, e infelizmente as doações não estão chegando. Então, é preciso que cada pessoa que puder, junte seus familiares, seus amigos, se cada um doar 1 quilo, 2 quilos de alimentos, ou se puder doar mais, melhor ainda. Então, junta ali seus vizinhos, familiares,
juntem aí a partir de 5 quilos de alimento, eu vou buscar. Então, cada um dá 1 quilo, não pesa para ninguém. Então, por mais que a gente esteja passando por uma situação delicada, uma situação muito difícil, é uma situação nunca antes vivida, mas se nós olharmos ao nosso redor, tem muitas pessoas numa situação muito mais delicada. Eu gostaria de lhe agradecer, de lhe Não, parabenizar. eu é que agradeço, Clemilton. Assim, e como eu disse, né, eu me coloco à disposição das pessoas. Podem entrar em contato comigo através do direct em todos os meus perfis, né? Cecília Érica Lobo, cecilialobo.adv, e inscritos da ela, mas também podem fazer isso através do WhatsApp, tá certo? Eu posso, sem dúvida alguma, tirar as dúvidas e podemos agendar uma sessão para quem desejar. A sessão individual de constelação familiar, ela dura entre 1h30 e 2 horas, mas ela é absolutamente libertadora. É um processo de cura muito importante. O meu WhatsApp, Clemilton, é 88, né, aqui de Juazeiro, mas eu tenho um outro, que é 85, que é de Fortaleza, mas o daqui é 9921 1912, tá? Mas também podem entrar, como eu disse, pelos perfis do Instagram, tá? E só tenho a agradecer, tá? É importantíssimo participar desse momento que você está promovendo, é extremamente relevante, né? Tudo que você tem realizado até aqui. O seu intuito é, sem dúvida, ajudar as pessoas a se superarem, a se reinventarem, mas, sem dúvida, a doação é para aqueles que precisam e que são mais vulneráveis do que todos nós, né? Se nós, alguns estão recebendo esse auxílio emergencial, mas ainda uma quantidade muito grande de pessoas que não conseguiu esse auxílio e mesmo os que conseguiram. O valor não é suficiente para sustentar, né, de forma digna aquelas pessoas. Existem associações, né, que dão assistência a essas pessoas e essas associações precisam da nossa ajuda. Então, quem puder entrar em contato com a Clemilton Seguros, né, para fazer a doação, podem ter certeza de que será encaminhado de forma muito transparente, muito correta, porque a gente já vem fazendo isso, né? Já há algum tempo, algumas campanhas, eu mesma já fiz algumas campanhas, alguns amigos já participaram, e a gente vem encaminhando, e com certeza a Clemilton Seguros vai fazer isso também. Muito obrigada, viu, Clemilton? Obrigado. Só um lembrete, na próxima quarta-feira nós teremos Anderson Ramon, ele que é professor e consultor de marketing em faculdades do Recife, consultor do Sebrae, Pernambuco, Sebrae Paraíba, ele que vai tratar o tema inserção do marketing no mercado digital. Então, o que que acontece? Nesse momento que as pessoas estão em casa, que nós precisamos estar em casa, nos protegendo e também protegendo a familiares e pessoas que amamos, amigos, conhecidos, nós tivemos que aprender muita coisa. E nesse momento, o marketing digital é o momento. Então, Ramon vai tratar na próxima quarta-feira, às 20 horas, no Instagram, @Clemilton Seguros, sobre esse tema, inserção do marketing digital. Eu conto com a presença de todos, os vídeos, e também conto que quem não pôde assistir às lives anteriores, ou quem assistiu e quiser revisar, elas estão através do YouTube, Clemilton Seguros. Nos siga, curtam, compartilhe, como também no nosso Instagram, @Clemilton Seguros. Então, faça do nosso canal um canal com mais pessoas, com mais participantes, com mais curtidas, para que a gente consiga fazer lives pelo YouTube por mais tempo. O tempo está se acabando, só temos 15 segundos. Cecília, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Deus abençoe e até quarta-feira às 20 horas com Anderson Ramon, inserção de marketing no mercado de trabalho. Até